Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Nós pedimos que o Senhor venha nos abençoando, nos dando sabedoria na tua palavra. Dá entendimento à tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 9 de Neemias. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um avivamento. O que nós temos que entender? A festa dos tabernáculos tinha acabado de ser comemorada. As festas estavam sendo restauradas. A lei estava sendo lida por Esdras. O que nós vamos ver nesse capítulo? Veja, toda a restauração que Deus faz, todo avivamento que Deus traz, é baseado num compromisso e na obediência da palavra de Deus. Deus sempre age, sempre vai agir usando a sua palavra. Hoje em dia se fala muito de avivamento, só que se confunde emoção, oba-oba, algumas vezes gritaria, com genuíno e verdadeiro mover de Deus. Veja, você nunca pode avaliar como que Deus vai fazer o avivamento. Mas você tem condição sim de avaliar se está havendo um avivamento. E uma das marcas do avivamento que Deus traz é a obediência à sua palavra. Outra marca é a busca da santidade. Outra marca, recurso financeiro. E outra marca, surgimento de novas lideranças. Todos esses elementos nós vemos nesse momento da história de Israel. Desde que Esdras retornou, desde que Neemias retornou, nós vemos a poderosa mão de Deus agindo, restaurando o povo, restaurando o culto, restaurando a cidade, restaurando o funcionamento da vida. Mas tudo isso baseado na obediência da palavra de Deus. Amém? Então vamos seguir, que hoje vamos usar vários textos. Neemias capítulo 9, versículo 1 diz assim: E no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais, e levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. O que está acontecendo aqui? Uma assembleia solene. Todo o povo se reuniu em Jerusalém para a leitura da lei. Não foi uma leitura simples, como eu falei na última palavra, foi uma leitura de 3 horas, apenas a leitura. Juntamente com isso, tiveram mais 3 horas de confissão de pecados e de adoração a Deus. Só aqui, nesse momento, 6 horas de assembleia, fora o resto. Que mais que nós notamos? Um reconhecimento das iniquidades. Por que eles estão fazendo confissão de pecados dos antepassados? Que eles estão dizendo: Senhor, nós pecamos. Os teus juízos são justos. Então tudo que aconteceu com o nosso povo foi culpa nossa. Porque tu és um Deus bom, mas mesmo sendo um Deus bom, o Senhor zela pela tua aliança. Então o que nós vemos aqui? Eles colocando Deus no lugar santo, separado e reconhecendo a sua falha. Irmãos, você quer ver mudança na sua vida? Sem confissão de pecado, sem reconhecimento de pecado, esquece. Isso é uma coisa pessoal, que nós deveríamos fazer frequentemente, mas que muitas vezes nós deixamos os nossos pecados bem guardadinhos, dobrados num lenço, no nosso bolso,
sem serem tratados. Aí o que acontece? Deus, ele não pode compactuar com o pecado. E aí o seu mover não vem. Ele não nos consome por causa das suas muitas misericórdias. Mas nós sabemos que quando temos pecado guardado debaixo do braço, a consequência sempre vem, em maior grau ou menor grau, de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Lembrando também daquela passagem em Tiago, que Tiago, irmão de Jesus, nos ensina: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se Deus fosse tratar conosco da maneira que nós merecíamos, não tinha ninguém aqui nessa sala. Não tinha nem igreja aqui. Todo mundo já estava na glória. Já tinha recolhido todo mundo. Amém? Vamos seguir, versículo 4. E Jéshua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jéshua, Cadimiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, bendigam o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Veja que interessante. Jejum, oração, confissão de pecados, estudo da Escritura. Tudo isso foi coroado por uma grande oração de adoração guiada pelos levitas. Por quê? Porque eles eram a tribo escolhida do povo para exercer o sacerdócio. Eles eram os guias espirituais de Israel. Esses homens aqui citados, figuras proeminentes, que estavam conduzindo o povo numa prática bíblica de oração e adoração. É isso que está acontecendo aqui. Até hoje, as igrejas são conduzidas por seus oficiais. Não apenas pelos oficiais, que são presbíteros e diáconos, também por irmãos cheios do Espírito Santo. Irmãs também são liberadas do culto público a orar, desde que guardadas pela proteção da liderança da igreja. Então todo mundo hoje participa do culto. Mas naquela época quem dirigia eram os levitas. São dias da lei de Moisés, em que se exigia o cumprimento restrito. Hoje, quem são os sacerdotes? Somos nós. Palavras de Pedro: nação santa, povo eleito. Entendeu? Sacerdócio real. Qualquer crente nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, pode sim dirigir oração, louvores e fazer parte do culto cristão, de maneira bíblica. Hoje os levitas somos nós, tanto é que a gente já nem usa mais esse termo, que nós somos os sacerdotes. Olha que bênção, todos. Não é apenas uma tribo, são todos. Amém? Amém. E o texto continua, versículo 6. Olha a oração deles. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Eles começam exaltando a Deus como Criador do universo. Não apenas isso, entenda, Deus como autor da vida. O mundo quer ensinar que Deus nos deu a vida para nós fazermos o que nós quisermos. Isso é mentira. Deus nos deu a vida para Ele fazer o que Ele quiser conosco. Ei, pastor, peraí. Mas não foi para isso que eu entreguei minha vida para Jesus. Meu plano é outro.
Me falaram que eu ia ter riqueza, que eu não ia ficar doente, que eu não ia ter dano algum. Não é o evangelho que é pregado aí? Entregue sua vida para Jesus, que você vai ter uma vida boa. Mas a ordem da Bíblia não é essa. Deus é o autor da vida e Ele nos criou. Inclusive nos elegeu na eternidade passada. E a nossa Bíblia diz que Ele nos elegeu para as boas obras nele. Só para isso. O resto é perfumaria. O resto é bondade de Deus. E cá entre nós, né? Nós temos uma bela folga vinda da parte de Deus. Tem muita coisa boa aí que Deus nos dá. Mas entenda, irmão, a sua vida não é sua. Sua vida é de Deus. E tem que ser vivida para Ele. Se você está vivendo um projeto que é o da sua vida, você está num barco furado. E esse barco vai naufragar. Amém? Amém. Um amém. Eu sei que é um amém difícil, irmãos. Eu também fico de olho na minha vida, nos meus projetos. Mas tem hora que eu tenho que parar e refletir nessas verdades. Que a minha vida não é para mim. A minha vida é para Deus. Então, de tempo em tempo, eu tenho que voltar para a casinha. E imagino que com os irmãos é igual. Amém? Vamos lá, versículo 7. Continua a oração dos levitas. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e que lhe puseste por nome a Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias a sua descendência, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. O que eles começam a fazer aqui, irmãos? Essa é uma das orações mais completas da Bíblia. Uma das poucas orações que se iguala a essa é o discurso de Estevão, de Atos 7. Atos 6 e 7. Aqui o que eles estão lembrando, o chamado de Abraão. Por que está escrito o chamasse de Abraão? Porque ao fazer aliança com Abraão, o nome de Abraão era Abrão. Aí ele recebeu uma das letras do nome de Deus. E passou a ser chamado Abraão. E Deus passou a ser chamado o Deus de Abraão. Uma das características da aliança é que um recebia partes do nome do outro. Não apenas isso, Deus prometeu uma terra. Que terra é essa? É a terra que os levitas estão pisando naquela oração. É a terra que Deus trouxe o povo de volta. Por que Deus trouxe o povo de volta? Pela aliança de Moisés, o povo tinha que ficar no exílio. Mas por suas muitas misericórdias e pela aliança com Abraão, Deus trouxe de volta. Por amor de Abraão e por amor do nome de Deus. Lembra que eu expliquei a tensão entre as duas alianças? Aqui no caso, olha a inteligência dos levitas, a oração que eles estão fazendo. Quando eu vou orar, é muito importante eu separar trechos bíblicos, ligados à área que eu estou orando. Senhor, conforme tu fizeste. Se eu estou orando por cura, Senhor, tu és o Deus que cura. Da mesma maneira, Jesus, que tu curaste a filha do oficial da sinagoga. Nós sabemos, Senhor, que tu tens poder de curar essa pessoa. Uma oração bíblica. Senhor, inclina os teus olhos. Basta o teu querer. Tu és poderoso. É o que eles estão fazendo aqui. E a oração continua. Versículo 9. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles,
e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho, por onde haviam de ir. O que ele está falando aqui? Veja, o povo ficou escravo, cumprindo uma profecia que foi dada a Abraão, que por 4 gerações seria escravo no Egito. Aí o povo clamou, Deus liberta o povo, só a narrativa do livro do Êxodo. Então, que interessante, primeiro narrou Gênesis, Gênesis 1. Aí foi para Gênesis de 12 a 15, aliança com Abraão. Aí foi para Êxodo, final de Gênesis, começo de Êxodo. Aí falou dos feitos no Êxodo. A partir do Êxodo, o nome de Deus passou a ser conhecido nas nações. Por quê? Porque Deus destruiu, afogado, a maior máquina de guerra da época. Deus arrancou com raiz e tudo, toda a economia do Egito. Se você vai nos dados arqueológicos, em torno do século XV a.C., o Egito passou por uma grave crise econômica e por uma fome muito grande. Aquilo nada mais é, segundo o que a Bíblia nos dá a datação, que a narrativa dos fatos do Êxodo. Porque a Bíblia nos dá o registro, foi em torno de 1450. A arqueologia confirma isso. Só que os incrédulos vão querer dizer que o êxodo aconteceu em 1250. É mentira. É 200 anos antes. E tem prova disso. É que se eles derem essa data, tem a prova arqueológica. Mas é essa grandeza. Amém? Vamos seguir. Versículo 13. E sobre o monte Sinai desceste, e do céu falaste com eles, e desse-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandastes, pelo ministério de Moisés, teu servo. O que está falando aqui? Da aliança do Sinai, a entrega da lei, dos 10 mandamentos. É isso que está falando. E qual era o sinal da aliança de Moisés? A guarda do sábado. Esse era o sinal. Quem é nosso sábado hoje? Livro de Hebreus. Quem está em Cristo entrou no descanso, entrou no Shabá. Nós estamos no sábado. A igreja vive num sábado. Todos os dias da igreja são sábado, dia do Senhor. Toda a minha vida tem que ser consagrada a Deus. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Essa visão de guardar um dia para o Senhor é muito pequena. É uma vida para o Senhor. É muito maior. Essa questão de guardar dízimo, 10%, é pequeno. Toda a minha finança é do Senhor. Eu sou salvo e minha carteira é salva. É uma vida consagrada. Amém? Amém. Vamos seguir, deixa eu tomar um gole d'água. Versículo 15. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhe dissestes que entrassem para possuírem a terra, pelo qual alcançaste a tua mão, que lhes havia de dar. O que está falando aqui? Do sustento. Jesus ensina-nos a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que está falando aqui? Jesus multiplicando os pães. É o mesmo Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Não foi nenhuma dificuldade para Deus fazer cair maná do céu. Aqueles anos do deserto, para alimentar o povo, fazer sair a água da rocha. Da mesma maneira que Deus nos sustenta hoje. Tendo que comer, tendo que vestir, isso dá graças.
Amém? Vamos seguir. Versículo 16. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste e endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para lhes iluminar. E isso pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. De tal modo, os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Aqui o que eles estão falando? Da rebeldia do povo, da desobediência do povo. Só isso? Não, e da misericórdia de Deus. Irmãos, já pensou se Deus fosse nos desamparar cada vez que a gente peca? Cada vez que a gente erra? Cada vez que nós desobedecemos? Cada vez que nós não seguimos uma direção sua? Porém, Ele é bondoso, até para nos disciplinar. Ele sabe como fazer. E o faz de uma maneira graciosa. Deus é bondoso. Deus é benevolente. Você pode ter certeza, quando a mão dele pesa, é porque não havia outra maneira. Graciosamente, ele sabe como dar aquela chacoalhadinha, sabe aquela varadinha, aquela sapecadinha de leve, só para dar aquela ardida, para dar uma acordada. Porque Deus é bom. Só que aqui eles estão reconhecendo que o povo é rebelde, que o povo é de dura cerviz, que o povo é desobediente. Irmãos, não se assuste, mas a igreja do Senhor hoje, muitas vezes, age da mesma maneira desse povo. Eu costumo dizer, isso é uma opinião pessoal minha, não é bíblica, que o Novo Testamento ensina como a igreja deveria ser. E na minha opinião, o Antigo Testamento mostra como a igreja é de verdade. Sabendo que não existe igreja no Antigo Testamento. Igreja é algo do Novo. No Antigo Testamento existe povo de Deus. Mas é uma ilustração minha. Não está na Bíblia, mas depois pense nisso. Eu acho que é uma boa reflexão. Vamos seguir no texto, versículo 22. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim, os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e nos entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Até aqui, veja o que ele está falando aqui. Conquista da terra prometida. Grandes povos, gigantes sendo derrotados.
Og, entendeu? Também as cidades fortificadas, como Jericó. Pegaram tudo pronto. Apenas algumas cidades foram todas destruídas, outras, eles pegaram toda a estrutura pronta. Teve lugar que até a plantação foi resguardada. Por motivos que eu não vou explicar agora, teve lugares que tudo teve que ser destruído. Mas teve lugares que não. Pegaram tudo pronto. Uma terra que manava leite e mel. Um povo que não era lá esse primor de obediência. Mas Deus tinha uma aliança com Abraão. Lembra o começo da oração? E ele falou para Abraão, por 400 anos eu colocarei o povo como escravo. Eu vou tirar eles de lá com mão forte e vou dar uma terra que manda leite e mel. E Deus cumpriu. Um povo que era tão bonzinho que construiu um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Como era bonzinho. Mas vamos seguir. Versículo 26. Porém, se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem a ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregastes na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos teus inimigos, para que dominasses sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste, desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Até aqui, olha que interessante. Passou por Gênesis, passou por Êxodo, passou por Número, passou por Levítico, passou por Deuteronômio, entrou em Josué, conquista da terra prometida. Deuteronômio, a peregrinação dos desertos, Números, 40 anos. E chegou em Juízes. Olha que oração completa. Isso aqui é uma oração. Misericórdia, hoje em dia na igreja, as igrejas fast food, se fizer uma oração dessa, o povo assina o desligamento da igreja no fim do culto. Na metade da oração, metade vai embora. Não volta no domingo. Porque a pessoa está na igreja por motivos errados. Isso aqui deveria ser um guia de oração para nós. Eu sempre devo orar baseado nas verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque as verdades da palavra de Deus, elas mostram o objeto da minha fé, que é o poder do Eterno, do Todo-Poderoso, o nosso Deus, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 29. Ajeitar aqui por causa do vento. E testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles, por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, por isso os entregastes nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. O que eles estão falando aqui? Da época dos profetas. Livro de 1ª, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Estão correndo pela Bíblia. Deus não avisou? Deus não mandou profetas?
Só que Deus levou, irmãos, Salomão desviou para a idolatria em 930 a.C. Já estava desviado o povo. Samaria só foi cair, capital do Reino do Norte, 722. 2 séculos depois. Jerusalém só foi cair quase 4 séculos depois. 586. E por que não caiu? Por causa da bondade e da longanimidade de Deus. Mesma maneira conosco hoje. Se Deus fosse nos consumir, já tinha recolhido todo mundo. Porque todos são pecadores. A diferença, uns mais, outros menos. Uns confessam, outros não. Amém? Vamos seguir. Versículo 32. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guarda a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente, e os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles, porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de tuas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. O que está falando aqui? Desde o cativeiro assírio, até o cativeiro babilônico, até o domínio persa. Essa oração está sendo feita debaixo de um rei pagão, Artaxerxes, rei persa. Quem domina sobre o povo é um país estrangeiro. Por quê? Por causa da aliança de Moisés. Se me desobedecerem, eu arrancarei vocês da terra e colocarei debaixo do povo pagão. Por que voltou? Livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e clamar a mim, eu do céu ouvirei. O que o povo fez? Clamou. Por causa da aliança com Abraão, a promessa da terra eterna. Por causa da aliança com Davi, não exterminou o povo. Por quê? Porque a descendência de Davi viria o Messias. Por quê? Porque no milênio, o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém. O Messias, o Cristo, vai voltar em poder e grande glória. Davi, juntamente com sua igreja, vai ser corregente. Nós vamos reinar juntamente com Cristo. Nós vamos olhar e ver Davi com seu trono restabelecido. Como corregente, é o que a Bíblia ensina. Quem quiser desmentir isso vai ter que mudar o sentido do texto. Se tiver ousadia para isso, mude. Eu não. Cada um dará conta a Deus de si. Mas eu creio.
Agora o que eu estou querendo te mostrar, o compromisso de Deus com sua aliança. Essas promessas estão mantendo. Sabe que hoje existe um estado chamado Israel? Porque Deus deu profecia. Nos últimos dias congregarei o meu povo de entre todas as nações. Quando começaram os últimos dias? Quando Jesus veio à terra a primeira vez. Quando os últimos dias vão terminar? Quando Jesus voltar a segunda vez. Quando Israel voltou para sua terra de maneira definitiva. E a promessa de Abraão continuou sendo cumprida. 1948. Junho de 1948. Voltou. Da mesma maneira que Deus literalmente cumpriu essa profecia, eu creio que Deus vai cumprir a continuação do que está sendo dito aqui. Porque esses profetas aqui profetizaram sobre isso. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Oséias profetizou, Amós profetizou, Zacarias profetizou. Sobre isso que eu estou falando. Tudo isso está subentendido nesses versículos aqui, quando fala dos profetas. Tudo isso tem a ver conosco. Porque o próprio Jeremias fala da nova aliança com Israel e com Judá, que nós gentios, o galho da oliveira brava, fomos incluídos nela. Como? Pela fé em Cristo Jesus. A nova aliança não é para a igreja. A nova aliança é para Israel, porém ela avança, ela progride e atinge a igreja. Aí a partir dali, judeus e gentios se tornam um só povo em Cristo. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais livre, não há mais homem, não há mais mulher. Todos são um em Cristo. Todos são dignos. Percebe o que Deus fez? Por isso que hoje nós já vivemos dias da nova aliança. Por isso que Jesus pegou o cálice e falou, esse é o sangue da nova aliança, que é derramada por muitos. Mas nós temos que lembrar que a nova aliança, a princípio, foi escrita para a casa de Israel e para a casa de Judá. Mas Paulo explica isso em Romanos 11, que nós somos o galho da oliveira brava, que foi enxertado na oliveira santa. E aí foi feito um povo só. Tanto é que o judeu hoje, as promessas vão se cumprir para os judeus, as promessas da antiga aliança vão. Como? Eles se convertendo a Cristo. Porque sem a fé em Cristo é impossível entrar no reino. Sem a fé no Messias eu não posso entrar no reino. Entenderam? Por que os dois povos foram feitos um em Cristo? Lembrando que igreja é nova aliança. Antiga aliança é o povo escolhido do Senhor. Amém? E aí, para encerrar o capítulo, versículo 38. E todavia fizemos uma firme aliança, e o que escrevemos, e selaram nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que eles estão fazendo aqui? Estão reassumindo o compromisso com Deus. Irmão, quer o mover de Deus na sua vida? Vamos para as aplicações em cima do que os irmãos aqui fizeram. Isso aqui é povo de Deus. Lá na eternidade nós vamos estar com essa turma aqui. Você vai conhecer esses caras aqui. É tudo povo salvo. Gente de Deus. Que tinha fé no Messias que ia vir. A diferença deles para nós é que eles ainda não tinham visto o Messias. Nós já vimos. Mas a fé que eles tiveram no Deus Salvador é a mesma fé que nós temos no Deus que já consumou sua salvação. Somos justificados iguais pela fé no Messias, no Deus que salva. O que esse povo está fazendo? Confessar os pecados, reconhecer o pecado e firmar uma aliança. Qual é a primeira aplicação que eu tenho? Confessar pecado, abandonar. Irmãos, existem áreas das nossas vidas que nós precisamos abandonar os nossos pecados, romper. Você não bota bomba em ônibus de criança, você não entra em escola
fazendo besteira, você não comete adultério, você não rouba. Mas tem muito pecado no nosso dia a dia, onde o nosso testemunho cristão é horrível. E só tem um jeito para isso: resistir ao pecado até o sangue, com toda a força, confessar, abandonar e andar em novidade de vida, firmar uma aliança. Senhor, não quero isso na minha vida. Senhor, isso aí está errado. Senhor, isso é pecado. Meu mau gênio é pecado. Senhor, minha preguiça espiritual é pecado. Minha falta de compromisso com oração é pecado. Minha falta de leitura bíblica é pecado. Quando eu sou omisso na sua obra, é pecado. Quando eu sou estúpido com a minha esposa, é pecado. Quando eu sou grosseira com meu marido, é pecado. Quando eu tenho testemunho ímpio no meu dia a dia, é pecado. Não mude o nome. Arrependa enquanto é tempo. Confesse o seu pecado ao Senhor. E eu também tenho que fazer isso. E vou dizer uma coisa, a coisa é tão feia para o nosso lado, que se bobear a gente tem que fazer isso todo dia. Porque se Deus tirar sua poderosa mão de sobre nós, a primeira coisa que a gente faz é pecar. Primeira coisa. Agora a questão é, você tem esse coração propício? Você tem esse coração humilde diante de Deus? De chegar e falar, Senhor, ó, nem eu dou conta de mim mesmo. Ah, mas isso é cara de pau. Não, cara de pau é pecar, limpar a boca e achar que está tudo bem. É muito melhor ter um coração quebrantado, que confessa logo que tem que ser confessado, que pede perdão logo. Inclusive, vou falar para você, fala para Deus, Deus, eu não presto, olha o meu pensamento, olha o que eu acabei de pensar, Senhor. Irmãos, a gente pensa tanta besteira dos outros. Eu, como pastor dessa congregação, às vezes você não vem no culto, e naquele dia você não pôde vir de verdade, não deu para vir. Quando eu vou ver, estou pecando, nossa, aquele irmão está preguiçoso. É pecado, por quê? Porque eu estou dizendo que eu sou onisciente, que nem Deus. E estou dizendo que já sei o que aconteceu com o irmão. Isso é pecado, é presunção. Vosso pastor que assim vos fala. Eu tenho que vigiar, falar assim, oh, isso é pecado. Eu nem sei se ele não pode vir. Aí eu já confesso. Aí os irmãos me falam, nossa, pastor, não vim para o culto, que deu uma preguiça. Aí eu aproveito e desconto no irmão. Brincadeira, irmão, foi só fazer piada. Mas aí pelo menos eu falo, nossa, foi pecado, mas graças a Deus. Mas aí tem que agir com graça. Podia chegar para o irmão e falar, irmão, você é preguiçoso mesmo, hein? Misericórdia. Tem vergonha na cara, não? Seu destino era o inferno, você fica com preguiça de vir para o culto. Não podia falar assim? Estaria mentindo? Não, mas é estupidez. Estupidez e grosseria é pecado. E a Bíblia que eu leio manda o pastor pastorear a igreja em amor. Falar de maneira branda. Aí o pastor tem que engolir tudo aquilo que ele tem vontade de falar, porque a carnona velha berra. Nossa, pastor, isso. Só que essa minha realidade é a sua. Irmãos, o que nós vamos levar nessa noite? Queremos um avivamento na nossa vida. Confissão de pecado. Busca a Deus. Estudo das Escrituras. Entendeu? Santidade. Compromisso verdadeiro nosso e da nossa casa. Eu e minha casa serviremos o Senhor, como disse Josué, em Josué capítulo 24. É dessa maneira, esse capítulo fala de avivamento, fazendo orações bíblicas. Mas como eu vou orar de maneira bíblica se eu não conheço 2 linhas da Bíblia? Eu nunca li sequer o Novo Testamento, eu nunca fechei o Evangelho de João. Irmãos, numa boa, eu não quero ser grosseiro, mas se você nunca fechou o Evangelho de João,
Para com isso, ainda esse ano. Amanhã. Abre João 1, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai até o final do Evangelho de João. Pelo menos isso. Esse ano ainda. E começa a andar de maneira diferente. Porque, veja, confessar Jesus como Senhor, recebê-lo como Senhor na nossa vida é importante? É tudo. E nós temos que fazer isso com toda a nossa vontade, com todo o nosso vigor, com todo o nosso querer, com toda a nossa consciência. Porém, a salvação que é instantânea em Cristo, ela inicia um processo, que é o processo de transformação da nossa alma, que vai durar toda a nossa vida. E esse processo passa por todas essas coisas que estão nesse capítulo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor lide conosco com as suas misericórdias e que nós possamos, dia após dia, amadurecer e crescer na fé. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.